Com essa ideia na cabeça, todo mundo começa a interrogar o En, e o coitado tenta dar no pé, correndo para a sauna. Mas as meninas simplesmente seguem ele para dentro e falam que ele não sai até responder tudo. Para sorte dele, a Úrsula manda as garotas pegarem leve, porque não é certo encurralar ele desse jeito. Elas finalmente param o interrogatório, mas isso não quer dizer que o En tá livre não. Agora ele tem 2 grandes problemas, 2 peitos e também coxa grossa para todo lado que olha, e ainda por cima a Pina senta no colo dele do nada, só para piorar a situação. A Pina começa a provocar, perguntando se o corpinho macio dela tá deixando ele quente e perturbado. A real, tá sim. Então, antes que a coisa piore, o En decide sair da sauna. Mas bem na hora que tá saindo, ele percebe que a Alice tá meio zonza. Ele sugere que ela saia também, mas a teimosa se recusa porque quer ficar com todo mundo e principalmente com ele. Ela solta que vai ficar ao lado do En pra sempre, mas o cara desligadão não percebe que isso foi uma declaração de amor. Nessa hora, ele lembra que ainda não assimilou o núcleo da Alice e pede pra Úrsula ajudar. Ela topa, e depois que o processo termina, Alice vai até o En querendo dizer algo, mas tropeça e, pra se segurar, puxa a calça dele sem querer. Agora todo mundo tem uma visão clara de que o En tá muito empolgado com a presença delas. As meninas achavam que iam rir, mas na real, tão impressionadas com o que estão vendo. Algum tempo depois, o En tá na sala, pensando qual vai ser a próxima masmorra que ele vai explorar. Do nada, Megan e Jasper aparecem e dizem que ele recebeu um pedido direto do rei. Jasper pergunta se ele manja de demônios. E o En lembra da treta recente que teve com um. Aí eles explicam que no passado, os demônios botaram os humanos para correr do reino, mas os magos ergueram uma barreira dimensional para segurar a invasão. O problema é que vários demônios foram avistados na região de Rick, e o En precisa ir lá exterminar eles. Normalmente, essa missão seria dada para aventureiros, mas humanos comuns não têm chance contra um demônio. O En não é obrigado a aceitar, mas sente que precisa ajudar quem está sofrendo. Então, ele promete que vai dar cabo dos demônios que estão tocando terror no domínio de Rick. Enquanto isso, nesse mesmo lugar, um grupo grande de pessoas está indo em direção à floresta. Entre eles tem um homem e sua filha, Mia. Ela reclama que está com fome, mas o pai garante que falta pouco. Eles finalmente chegam numa formação rochosa no meio da mata e o chão começa a tremer. Todo mundo se ajoelha, porque isso significa que a Hidra tá chegando. Mia fica confusa e pergunta pro pai o que é uma Hidra. Ele explica que é uma cobra gigante que protege a vila deles. Um monstro coberto de lodo roxo sai da floresta e parece esperar algo. Um dos aldeões manda o pai de Mia apressar o sacrifício. O pai dela segura a mão da menina, tremendo, e diz para ela ir até a Hidra. Mia obedece, mas percebe o quanto ele está assustado. Antes de partir, ela tenta confortar o pai, mesmo sabendo que está prestes a ser sacrificado. Com lágrimas nos olhos, ela pede para ele ser forte quando ela se for. Porra, começou a chover aqui. Depois disso, ela corre até a Hidra e diz que está pronta para o sacrifício. Mas no último segundo, o pai dela não aguenta e corre para abraçá-la, recusando a perder a filha. Os aldeões ficam putos, porque já tinham decidido que Mia seria o sacrifício do mês, mas se for para alguém morrer, o pai dela se oferece no lugar. Só que a Hidra manda real, não gosta de comer homem. O acordo sempre foi claro, uma garota da vila por mês em troca da segurança do vilarejo. Agora que quebraram o trato, a Hidra declara que vai punir todo mundo. Ela cospe um veneno mortal, e os aldeões começam a cair no chão, se contorcendo de dor. Essa Hidra só gosta das novinhas, mano. A Hidra estava prestes a engolir a Mia inteira, mas antes que conseguisse, En apareceu do nada e bloqueou o ataque com uma barreira. A menina olhou para cima, viu ele protegendo ela e pensou: caraca, esse cara deve ser um deus. Enquanto En encarava a Hidra, Úrsula mandou a real. Aquele bicho era um monstro classe SS, tinha a habilidade de gerar veneno e remédios, e ainda estava coberto por um lodo roxo que era tipo uma armadura de toxinas letais. Basicamente, se encostasse já era. En agradeceu o toque, mas antes de focar na Hidra, tinha que dar um jeito nas pessoas que estavam morrendo por causa do veneno. Ele pediu ajuda para Yuri, que usou os poderes dela para curar todo mundo de uma vez só. A Hidra ficou chocada, porque, na teoria, o veneno dela era impossível de neutralizar tão fácil. Mas depois de todas as melhorias que En e seu espírito receberam, os poderes de cura da Yuri ficaram insanos. Com todo mundo salvo, En avisou para os aldeões que ia dar cabo da Hidra. Ele desembainhou a espada e, num piscar de olhos, reduziu a criatura a pedaços.
Os aldeões ficaram de boca aberta. Um deles finalmente reconheceu En como o famoso matador de dragões da capital. Todo mundo correu para agradecer, mas ele disse que só estava ali para ajudar o domínio. Depois, perguntou se podia falar com o senhor feudal da região. Só que, assim que mencionou o nome do cara, o clima pesou. Os aldeões agradeceram de novo por ele ter salvado a vila, mas pareciam não acreditar que ele pudesse fazer algo de verdade para ajudar. Sem dizer mais nada, foram embora. En ficou sem entender nada, mas antes de partir, Mia se virou e agradeceu de novo. Disse que um deus veio salvar ela. En riu e respondeu: "Tô longe de ser um deus, mas quando se trata de proteger o sorriso de pessoas como você, nem mesmo um deus seria capaz de me parar." Ele mandou Mia correr para casa e foi em busca do senhor feudal. Chegando lá, encontrou a mansão do Lorde. Pina sentiu que tinha algo estranho no ar. A vila era miserável, mas a mansão parecia exageradamente luxuosa. Algo não estava batendo. En resolveu jogar no seguro e mandou todas as garotas voltarem para o seu olho para ficarem protegidas. Depois, entrou pela porta da frente e se anunciou como aventureiro enviado pela guilda. Ele foi recebido pelo Lorde Nigun, que do nada ofereceu um pedaço de bolo que ele mesmo tinha feito. En aceitou, mas quando deu a primeira mordida, era horrível. Nigun perguntou o que ele achou, e En, para não ser mal educado, mentiu dizendo que estava gostoso. Mas aí o próprio Nigun experimentou e percebeu o erro. Tinha colocado sal em vez de açúcar. Ele pediu desculpas pelo desastre culinário. En foi direto ao ponto. Falou que estava ali porque ouviu relatos de demônios na região. Nigun, com a maior calma do mundo, disse que isso era besteira, que provavelmente algum morador confundiu um monstro qualquer com um demônio. Mas En já tinha sacado que tinha treta. Ele avisou que, no caminho até ali, encontrou e matou um demônio. Nigun surtou. Entrou em pânico porque ele mesmo tinha invocado a Hidra para proteger a vila. Segundo ele, os ataques de monstros estavam acabando com tudo, e se ele não fizesse nada, a vila ia ser destruída. Então fez um pacto com a Hidra. En gritou: "Ela estava exigindo sacrifícios humanos, porra! Você realmente achou que isso era a melhor solução?" Mas Nigun insistiu que o papel dele era proteger as terras que herdou do pai, e que se precisasse sacrificar uma pessoa para salvar centenas, ele faria sem hesitar. Afinal, En não ia ficar para sempre protegendo a vila, e a maioria das pessoas não era forte o bastante para se defender. Sem mais papo, Nigun se retirou, dizendo que tinha algo para resolver. En saiu da mansão, pensativo. Será que ele fez besteira matando a Hidra sem conhecer toda a história? Mesmo que a criatura estivesse protegendo a vila dos monstros, En não consegue engolir essa ideia de sacrificar gente de propósito. Ele fica bolado com isso. Yuri, percebendo o conflito interno dele, chega perto para dar um apoio. Ela não manja muito dessas paradas de dilema moral, mas tem certeza de uma coisa: En tem que seguir o que ele acredita ser certo. Enquanto isso, na mansão, Nigun chega no quarto dele todo desesperado, para na frente de um espelho começa a falar com uma sombra. Ele conta que a Hidra foi morta e que precisam dar um jeito de conseguir outro monstro para proteger a vila. A sombra manda ele se acalmar e diz que arrumar um novo protetor não é problema, mas tem um lance mais urgente: En. Nenhum humano normal conseguiria derrotar um monstro nível SS daquele jeito. Ou seja, só pode ser coisa do capeta. A sombra manipula Nigun direitinho, convencendo ele de que En é um demônio que vai destruir a Terra se não for parado. Nigun não é um cara ruim, só é meio tapado e fácil de enganar. Depois de ouvir a sombra, ele fica completamente convencido de que eliminar En é a única forma de salvar a vila. Ele agradece pela ajuda e sai da sala. Assim que Nigun vai embora, a sombra dá um sorriso sinistro, revelando seu verdadeiro plano: um dia tomar posse do corpo de Nigun. Já En, sem ideia do que tá rolando na mansão, segue pra vila para tentar entender a real situação com os monstros. Assim que chega lá, a resposta praticamente pula na cara dele. As defesas da vila são uma piada. As muralhas estão todas detonadas, cheias de buracos gigantes, e não tem um único guarda vigiando. Não é à toa que os monstros fazem a festa ali sempre que querem. Tentando entender como a vila chegou nesse estado, ele se aproxima de uma garota que tá por perto e começa a fazer umas perguntas, principalmente sobre Nigun. Mas assim que ele menciona o nome do cara, a menina regala os olhos e sai correndo sem nem responder. A mesma coisa acontece com os outros aldeões. Sempre que En toca no nome de Nigun, o pessoal se fecha e some rapidinho. Isso só faz ele ter ainda mais certeza de que estão morrendo de medo do Lorde. Depois de várias tentativas, ele finalmente encontra o homem que salvou antes e resolve tentar a sorte. Como o cara já reconhece En, pelo menos topa trocar ideia, embora ache que não vai adiantar de nada.
Ele conta que a guilda já mandou vários aventureiros e soldados para ajudar a vila, mas todo mundo desistiu e foi embora assim que viu a situação. E sinceramente ele nem culpa os caras por isso, porque a vila tá num beco sem saída. O pior é que logo depois que Ein derrotou a Hidra, os monstros atacaram e destruíram todas as colheitas. Agora, os aldeões estão condenados a morrer de fome ou serem massacrados. O homem então sugere que Ein simplesmente vá embora, porque não tem nada que ele possa fazer para salvar a vila. Mas desistir não está nos planos dele. Sem perder tempo, Ein usa a magia da terra nos campos destruídos e em segundos faz brotar uma colheita equivalente a um ano inteiro. Depois ele se vira para a muralha da vila e ergue uma nova parede, ainda maior e mais resistente, garantindo que pelo menos por enquanto os monstros não vão conseguir entrar na cidade andando. Ele então encara o homem e manda a real. Enquanto eles ainda estiverem vivos, sempre vai existir uma chance de reverter essa situação. Então pede para que confiem nele e aceitem sua ajuda. O homem, que já estava desiludido da vida, de repente começa a rir. Essa é a segunda vez que alguém pede para ele acreditar numa mudança. A primeira foi o antigo Lorde daquelas terras, o pai de Nigun. Ele lembra dele com carinho, porque o cara era justo e corajoso. Mas depois que Nigun assumiu, tudo desmoronou. Pouco tempo depois da sua ascensão, a Hidra apareceu. E os gastos com a defesa da vila foram cortados, enquanto os impostos dispararam. O povo até tentou reclamar, mas todo mundo que foi até a mansão nunca mais voltou. Aos poucos, os aldeões perderam a esperança e simplesmente aceitaram a desgraça que virou a vida deles. Agora, vendo o que Ein está fazendo, o homem finalmente sente que pode voltar a acreditar que as coisas podem melhorar. Ein, determinado, promete que vai fazer tudo o que puder para mudar a situação da vila. Mas antes que possa pensar no próximo passo, algo absurdo acontece. Um exército gigantesco de monstros aparece no horizonte, vindo direto para a vila. Ein sabe que não pode deixar nenhum aldeão ser ferido. Ein sobe num ponto alto para se preparar, mas a quantidade absurda de monstros deixa ele e os aldeões sem esperança. Para eles, já era, é o fim da linha. Mas aí ele lembra da garotinha que agradeceu por salvar a vila e do homem a quem devolveu a esperança. Isso dá forças para ele continuar. Ele manda todo mundo recuar e se lança alto no céu, pronto para proteger a vila a qualquer custo. Ein começa a juntar energia para um Rasengan gigante e atira direto na horda de monstros. Mas nada. Os bichos continuam de pé, como se nem tivessem sentido o golpe. Eles então tentam pular nele, mas Ein desvia com velocidade absurda. Só que os monstros são espertos e tentam cercá-lo de outro jeito. Ele não perde tempo e começa a detoná-los com feitiços de área. Mas tem muitos, muitos mesmo. De longe, os aldeões olham impressionados com a força dele, segurando sozinho aquela multidão. Só que ele não pode continuar assim para sempre, senão vai se esgotar e cair bem no meio da horda. Pina e os outros tentam avisá-lo, mas ele é teimoso. Não vai parar enquanto não derrotar todos. Agora ele se prepara para outro golpe, dessa vez com a espada, expandindo o alcance ao máximo. Úrsula avisa que isso pode ser fatal até para ele, porque está forçando além do limite, mas ele nem liga. Continua acumulando energia enquanto os monstros avançam para pegá-lo. No último segundo, ele solta a técnica, detonando geral. Mas o golpe cobrou seu preço, seu corpo já não aguenta mais e ele fica cambaleando. Yuri corre até ele para ver como tá. Ein, quase sem forças, só consegue repetir o quanto tá feliz por ter protegido todo mundo. Yuri manda ele calar a boca e começa a curá-lo. Úrsula chega, surpresa por ver que nem mesmo a cura da árvore sagrada tá dando conta do desgaste dele. Ainda assim, ele venceu sozinho. Com a ajuda de Yuri, Ein começa a se recuperar. Nesse momento, Mia aparece correndo e se joga num abraço apertado nele. Os aldeões também se aproximam, gratos por ele ter salvado a vila 2 vezes. O homem de antes levanta a voz e encara todo mundo. A gente vai continuar assim. Ele lembra a todos que Ein quase morreu por eles, mesmo sem conhecê-los. Que enquanto eles só reclamavam e aceitavam o destino, ele foi lá e lutou. Eles passaram a vida inteira achando que nada podia ser mudado, entregando seus entes queridos como sacrifício. Mas agora, depois de ver um único homem salvar suas vidas quase ao custo da própria, tá mais do que na hora de aprender o valor de não desistir. Essas palavras mexem com os aldeões. Eles finalmente percebem que podem tomar as rédeas do próprio destino. De longe, Ein e Yuri observam tudo, felizes. Ein olha para ela e diz que finalmente se sente mais próximo dela. No dia em que se conheceram, foi Yuri quem o salvou e lhe deu uma nova chance de viver. Agora, ele entende o que ela via esse tempo todo.
Ele não quer mais estar atrás dela, nem na frente. Ele quer estar ao lado dela, sempre. Aí os aldeões começaram a zoar os dois, chamando de casalzinho e deixando eles morrendo de vergonha. Mas no meio da brincadeira, o povo também aproveitou para deixar bem claro que não iam mais abaixar a cabeça pro Nigum. Só que do nada, quem aparece? O próprio Nigum, botando a mão no ombro de quem tinha falado aquilo. A galera travou na hora, um silêncio sinistro tomou conta, enquanto o cara ia andando em direção ao nosso protagonista. Mesmo assim, os homens da vila não abaixaram a guarda e disseram que iam lutar, que não iam mais deixar esse cara mandar neles. Eles reforçaram que foi o En quem protegeu todo mundo, mas Nigum não deixou barato, jogou que estava todo mundo sendo enganado, que o En era um demônio. Disse que qualquer um com o mínimo de cérebro sabia que um humano normal jamais venceria uma Hydra e uma horda de monstros. Para ele, tudo fazia parte do teatrinho do En para tomar Rishik para ele, e que só o Nigum podia proteger o povo, como sempre fez. Que papinho furado! Os aldeões não engoliram essa e retrucaram sem dó. Para eles, o cara parecia um bebê balbuciando besteira. E para fechar, mandaram a real. Mesmo que o En fosse o próprio Lúcifer, ainda preferiam ele 1000 vezes antes de deixar o Nigum continuar sendo o rei. O Nigum travou, sem entender nada. Então, aquele aldeão que já tinha se destacado antes, olhou bem para ele e jogou na cara. Um verdadeiro líder não protege só um pedaço de terra, mas sim as pessoas que vivem nela. E isso o pai do Nigum sabia. Na hora, o Nigum sentiu um baque no peito, uma dor que ele não conseguia explicar. Começou a surtar, perguntando o que estava acontecendo, desesperado, e pediu ajuda para a Sombra. Ele estava pirando porque ninguém mais acreditava nele e queria saber o que fazer. Foi aí que ele pegou um espelho meio estranho, que logo chamou a atenção do En. En usou sua habilidade de avaliação, mas deu ruim. Ele não conseguia ler o objeto, exatamente como aconteceu com o Zord. O que nos leva a um grande sorriso surgindo dizendo: tá na hora de agir. Nosso protagonista tentou arrancar o espelho das mãos do Nigum, mas já era tarde. De repente, Nigum se viu num lugar bizarro, coberto por um vermelho intenso. Ele olhou diretamente para a Sombra e perguntou o que devia fazer. A resposta veio fria e direta: simples, obedeça como sempre, e tudo vai melhorar. A Sombra, sem pressa, continuou: elimine aqueles que não obedecem. Assim como seu pai, são inúteis. O Nigum tremeu. Ele disse que o seu pai já tinha morrido e que não entendia onde a Sombra queria chegar, mas a Sombra só riu. A verdade é outra. E aí voltamos para o passado, um pequeno Nigum cheio de sorrisos, chamando o pai para descansar um pouco. O velho era um trabalhador nato, o povo adorava ele. Não era arrogante, mas também não deixava ninguém pensar que ele era fraco. O pequeno Nigum olhava para ele com admiração, sonhando ser igual um dia. Só que o destino não estava do lado dele. Desde pequeno, Nigum era frágil e um desastre ambulante. Mesmo assim, se esforçava para parecer bem na frente dos adultos. O pai sempre falava para ele relaxar, brincar, curtir a infância. Mas isso só deixava o moleque ainda mais triste. Ele tentou seguir o conselho, foi se aproximar das outras crianças para brincar, mas os moleques só se afastavam. Um deles até mandou na lata: minha mãe disse que se eu brincar com você, posso pegar sua doença. Aquilo doeu. Nigum ficou arrasado, sentindo que seu próprio corpo isolava de todo mundo. Chorando, decidiu sair dali, mas no caminho ouviu 3 adultos conversando sobre ele. Sem nem notar que ele estava ouvindo, os caras falavam que Nigum não tinha nada a ver com o pai. Diziam que ele era fraco, um moleque inútil e, pior, que ele nem era filho de verdade do cara. Falaram que ele era só um abandonado de Abisgurd. A notícia atingiu o garoto como uma martelada no peito. Ele tentou fugir, mas tropeçou e caiu bem perto de uma poça d'água. Olhando para o reflexo, lágrimas escorrendo, ele percebeu: nunca seria como o pai, não importava o quanto tentasse. E ali, sozinho, ele chorou sem ninguém para consolar. E aí que Nigum finalmente vê o reflexo da Sombra pela primeira vez. Ela chega na maciota falando para ele parar de se comparar com o pai e só ser ele mesmo. Nigum, todo confuso, pergunta quem é ela e por que se parecem tanto. A Sombra manda na lata: sou sua Sombra, parceiro, seu amigo imaginário. Mas ó, segredo nosso, hein? Nigum fica felizão. Afinal, pela primeira vez ele tem um amigo. A partir daí, os dois criam um laço meio esquisito, mas que funciona. Nigum brinca sozinho e passa o tempo trocando ideia com a Sombra. Aí um dia, ele vê o pai meio baqueado e vai perguntar se tá tudo certo. O velho diz que tá de boa, só pegou um pouco de miasma de monstro, nada demais.
Mas Nigum fica encanado e desabafa com a Sombra. E a Sombra, sempre na maldade, sorri e diz que conhece umas ervas medicinais que podem ajudar. Nigum se anima e vai atrás da tal erva cura-veneno. No livro diz que serve para fadiga, então ele pensa, perfeito. Mas a Sombra só dá aquele sorrisinho maligno. Ele prepara um chá e entrega para o pai, que bebe e elogia. Fala que Nigum é um garoto bom e que nunca deve perder esse lado gentil se quiser ser um grande senhor no futuro. Mas, com o passar dos dias, a saúde do velho só piora. E Nigum, achando que está ajudando, continua dando chá. Até que um dia, pá, encontra o pai morto. O moleque desaba, chorando, sem saber o que fazer. Mas a Sombra tá lá, dizendo que vai ajudá-lo a proteger Rishik. Com isso, Nigum, acreditando que não estava sozinho, agradece a Sombra por ser seu amigo. Corta pro presente e a Sombra solta a bomba. Fui eu que matei seu pai. En, vendo Nigum paralisado, corre para ajudá-lo, mas o garoto nem reage. Ele ainda não tinha sacado a verdade. Então a Sombra decide ser mais direta. A erva que Nigum dava pro pai não era medicinal coisa nenhuma, era puro veneno. O livro? A Sombra tinha mudado a aparência dele com magia. A Sombra ri e solta. Mas também não era totalmente mentira, né? Afinal, um morto não sente cansaço. E aí vem outra revelação. Quando Nigum acusou En de ser um demônio, se na real era tudo uma mentira da Sombra. O verdadeiro demônio era ele mesmo. O plano dele sempre foi controlar o pai de Nigum para usar Rishik como rota para o reino demoníaco. Mas o velho era esperto e nunca baixava a guarda. Aí Nigum, sem nem perceber, fez o serviço por ele, envenenando o próprio pai. A Sombra dá risada e tira uma com a cara dele. Que história bonita, hein? O fraco que queria proteger suas terras e acabou destruindo tudo. Parabéns, campeão! Nigum não aguenta mais. A cabeça dele tá prestes a explodir. E então ele solta um grito de pura dor. En escuta. Mas antes que possa reagir, o corpo de Nigum começa a mudar. O cabelo cresce e a energia ao redor dele fica bizarra. A Sombra finalmente conseguiu o que queria. Nosso protagonista saca na hora. Nigum não é mais aquele moleque que ele conheceu. Agora o demônio toma forma de vez. Ele se apresenta todo pomposo. Eu sou Sombra, o feiticeiro, um visconde entre os 5 ranks da nobreza demoníaca. En, prazer te conhecer. E mais nada. É só isso. Se gostaram, inscrevam-se para apoiar o canal. Comentem a palavra Sombra para demonstrar que ficaram até o final, já que não muita gente costuma fazer isso. Nos vemos na próxima.